O Extra Meio-Dia recebe agora o vereador de Tubarão, Felipe Tesman, do PSC. Vereador, vou começar aí com uma boa. Em uma tentativa de tentar lhe ofender, tem um colega seu que começou a lhe chamar de vereador da bicicleta, vereadorzinho da bicicleta, porque você defende muitos meios de transporte alternativo. Por que essa é uma das suas bandeiras? Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde aos amigos do Extra Meio-Dia que estão nos acompanhando. Lhe agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui conversando, compartilhando um pouco das nossas ideias e falando sobre o nosso mandato. E realmente uma das nossas bandeiras é a mobilidade urbana. Nossa cidade tem essa dificuldade e eu creio que um dos meios que podem ser usados para amenizar esse problema é a questão do uso das bicicletas, das ciclovias, das ciclorotas aí, para estar diminuindo um pouco a carga, né, de trânsito que a nossa cidade tem. Então nós temos levado muitas ideias, muitos projetos e soluções que às vezes até mesmo o cidadão coloca para nós, nos envia. Nós estamos levando isso para a Câmara e encaminhando para o Executivo para que sejam tomadas providências em melhorias nesse sentido. Nós sabemos que há uma grande quantidade de pessoas que usam a bicicleta para trabalhar, para lazer na nossa cidade e muitas vezes estão acabando correndo risco, né? Tendo que competir aí muitas vezes com os carros, com os veículos. Então essa é uma das nossas bandeiras e às vezes soluções simples, né? Soluções que não vão trazer, não vão ser investidos altos valores e que podem dar um ganho muito grande aí para os usuários do sistema de trânsito em geral, principalmente os usuários da bicicleta. Você tem um projeto interessante de incentivo ao cicloturismo, não é isso? É popularizar as ciclorotas. O que são as ciclorotas? São aqueles caminhos que muitos dos nossos ciclistas aí já praticam nos fins de semana, ou até mesmo durante a semana, pessoas que acabam ultrapassando até os limites da nossa cidade, fazendo essas ciclorotas. Então nós temos recebido informações de pessoas que têm saído aqui de Tubarão e procurado outras regiões para estar praticando esporte, estar visitando e de certa forma conhecendo aquela região usando a bicicleta, né, como meio de transporte. É muito diferente a gente visitar uma região de carro e depois visitar de bicicleta. Então o nosso objetivo é que isso seja popularizado e que seja de alguma maneira disponibilizado isso em algum site da prefeitura, seja divulgado, seja popularizado. Essas ciclorotas, elas têm caminhos definidos, então um dos objetivos também é estar chamando as pessoas que têm interesse, né, os comerciantes, aqueles que têm interesse nessa área econômica, que possam estar ajudando de alguma maneira, ali através de pontos de encontro, as pessoas podem estar escolhendo a rota que vão fazer naquele dia. É algo que visa popularizar e também contribuir com a economia e com o turismo da nossa região. Você encontrou alguma dificuldade em aplicar esse projeto de incentivo ao cicloturismo? No momento ele ainda está tramitando, né, na Câmara de Vereadores e na realidade o nosso objetivo com esse projeto é popularizar nessas rotas que já existem, né, transformar elas de maneira que elas venham a ser mais acessíveis para o público em geral, o público que vem visitar a nossa cidade, divulgar a nossa cidade. E na realidade isso, a grande questão que envolve o Executivo são as questões de orçamento, né? Então nós vamos ter que estar avaliando e estar procurando encaminhar isso para que venha estar adequado ao orçamento, mas também vamos buscar principalmente parcerias com aquelas empresas e comerciantes e grupos de pessoas que aderem aí à bicicleta para estar ajudando, né, contribuindo na construção desse projeto. Aqui nas redes sociais, a Maria do Carmo Hilário, trabalho muito bom do vereador Felipe. Obrigado. Clarkson Luiz, parabéns vereador pelos serviços prestados, você é referência de profissional público. A Cássia Regina, abraço meu sobrinho Felipe, vereador de Tubarão. Cirila abraço. Maria também aqui com a gente. Ederleizinho, boa tarde, trabalho surpreendente do vereador Felipe. Vereador, o projeto, também é um projeto seu, a divulgação de informações referentes à aplicação de recursos das multas, né? Como é que vai funcionar esse projeto? Por onde será feita essa divulgação? Sim, esse projeto nós já estivemos aí analisando na Câmara e ele já foi aprovado
nas comissões e em breve ele deve estar vindo para a votação. Nós sabemos que as multas de trânsito, né, elas são necessárias, ninguém gosta, mas elas são necessárias para que muitas vezes venha adequar aí o condutor dos veículos ao sistema, está obedecendo às leis, porque nós sabemos que o trânsito precisa dessas leis, essas regras precisam ser cumpridas. Mas esse dinheiro ele é arrecadado no município e ele tem que ser um ciclo, né? E o próprio sistema tem que ser usado no próprio sistema, seja para sinalização, seja para educação no trânsito, seja para capacitação de profissionais. De uma maneira geral, ele tem que ser usado para o benefício do próprio trânsito. Uma grande parte dele tem que ser usado no próprio trânsito, né, para benefício, para melhoria do próprio trânsito. Então, o nosso objetivo é que esses valores que são arrecadados e as campanhas, onde esse valor é usado de maneira geral, ele venha a ser colocado isso no portal da transparência. É uma maneira de o cidadão saber ali que, quando ele leva aquela multa, ele saber para onde o seu dinheiro está indo, onde ele está sendo aplicado, e nós entendermos, né, esse fechamento desse ciclo da arrecadação dos valores das multas. O objetivo é esse, e isso deve ser feito mais ou menos, aí não dá para estabelecer uma data, mas vamos citar mais ou menos aproximadamente 6 meses, ser feito um balanço, né, dos valores arrecadados e onde eles foram aplicados. Creio que essa seja um intervalo interessante para estar sendo publicado no portal da transparência. A multa é um mal necessário, mas não pode ser uma receita, não pode ser uma fonte de receita, né? Exatamente, esse é o objetivo, ela faz parte de um ciclo. E nesse ciclo nós queremos que o cidadão saiba para onde está indo esse recurso, onde ele está sendo aplicado. Vereador, também é um projeto seu a regulamentação da criação de abelhas sem ferrão dentro do município. Como trabalhar, como que isso vai impactar com a economia do município? A gente tem muitos criadores de abelhas aqui, e por que qual é a diferença dessa abelha sem ferrão? Isso, muito bom esse questionamento, Alessandro, e esse projeto até já passou na Câmara, já foi aprovado, já teve a sanção do prefeito, já está vigente, e realmente nós somos procurados por criadores dessas abelhas sem ferrão, e muitas pessoas não conhecem, né, não sabem que existe esse tipo de abelha, creem que todas as abelhas são perigosas, são nocivas, mas na realidade existe essa classe de abelhas sem ferrão como elas são conhecidas. Então já existe uma regulamentação no Estado, mas nós somos procurados por alguns criadores que, na questão da segurança jurídica, solicitaram que essa lei fosse trazida aqui para o município. E nós, pesquisando aqui no Estado, percebemos que algumas cidades, como Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, já tinham uma legislação a esse respeito. Então nós fizemos essa proposta dessa lei, ela já foi aprovada, e o objetivo realmente é trazer a segurança jurídica para os criadores, mas também fomentar esse comércio, fomentar essa cultura. Nós temos notícias de algumas cidades que trabalham muito bem essa questão, nós temos muitos criadores aqui na região, então o objetivo é fomentar esse comércio, fomentar esta parte da economia e também essa parte ecológica, vamos dizer assim, porque na realidade todas as espécies que nós temos hoje, elas foram plantadas, né? A abelha é o grande... a abelha, né, que trabalha, né, como até ela é conhecida, que faz todo esse trabalho de plantio, de polinização, esse plantio espalhar, né, as sementes, e é onde a vegetação se expande através do trabalho das abelhas. Por exemplo, na cidade de Curitiba tem um projeto que se chama Jardins de Mel. São caixas que são colocadas em locais públicos, praças, e essas abelhas são criadas ali para que os munícipes, né, as pessoas da cidade tenham conhecimento deste tipo de abelha, deste tipo de trabalho econômico que é feito. Então eu creio que aqui em Tubarão nós podemos trazer ideias semelhantes a essa também. 13h, vereador, aqui com a gente, a Cida Martins. Parabéns, Felipe. O Felipe da CDL também, parabéns ao vereador. Belo trabalho que está executando. Alberto Antunes, parabéns também pela iniciativa. Felipe, vamos falar um pouquinho sobre política. Queria saber se você se considera um vereador de situação ou de oposição ao governo municipal. Essa é uma boa pergunta, Alessandro. Na realidade, da maneira como nós entramos e como estavam constituídas as chapas na eleição passada, nós seríamos um vereador de oposição. Eu tenho procurado equilibrar as coisas
e tenho procurado entender o lado do Executivo e também entender os meus posicionamentos também, de maneira que eu estou procurando votar favorável. Quando eu vejo que é algo interessante, algo que não vai fazer nenhum dano, algum problema à cidade, algo que venha fazer a cidade crescer, se desenvolver, mas também nós temos algumas áreas, algumas situações que nós tivemos que votar contra. A interpretação que a gente deu da lei, de algum projeto que veio, foi que não seria tão bom para a cidade. Então, nesse sentido, nós temos procurado fazer esse equilíbrio. Em algumas questões nós temos votado não contra o governo, ou contra, mas alguns projetos de lei que nós temos visto que, na nossa visão, não são interessantes para a cidade. Seu eleitor, por ter votado em você, uma chapa opositora à gestão atual, não esperava que você fosse um pouco mais contrário, um pouco mais oposição, assim como tem o José Luiz Tancredo hoje, que acaba sendo praticamente a única figura opositora ao governo do Juarez do Caio? Eu creio que as pessoas que me conhecem, aqueles que votaram no nosso nome, eles sabem que eu sou uma pessoa que procuro sempre estabelecer um equilíbrio, né? Escutar os dois lados. Então, é nesse sentido que eu creio que o eleitor deve estar me observando. Teve projetos já que eu votei contra, porque eu vi que no teor do projeto ali não era algo interessante ou não estava bem explicado da maneira como deveria ter vindo. Então eu acabei votando contra. Teve vários exemplos nesse sentido. Mas nós sabemos que a atual administração também se elegeu com uma 69%, quase 70% de aprovação. Então nós entendemos que o eleitor tubaronense, de uma maneira geral, tem a sua consideração e deu esse voto de confiança para o Executivo. Então, o que eu tenho procurado fazer é isso. Alguns projetos que são mais simples, são de remanejo orçamentário, nós temos procurado votar a favor. Por exemplo, um dos primeiros projetos que nós tivemos foi a da reforma administrativa, e eu votei a favor, consciente de que havia essa necessidade da criação dessas secretarias. Eu cheguei a conversar com alguns secretários e muitos comentaram que não tinha como trabalhar junto algumas áreas que não têm afinidade ou que têm pouca afinidade. Então, nesse sentido, nós votamos juntos. Claro que nós vamos cobrar o trabalho dessas secretarias, não havendo o cumprimento daquilo que foi acordado, daquilo que foi nos explicado, nós vamos estar com o tempo falando ou levantando alguma questão. Mas até o momento que nós temos ouvido, essas secretarias têm cumprido o seu propósito. Você participa das reuniões da base, né? Algumas sim, a maioria delas eu tenho participado e muitas das explicações que nos são dadas ali a gente procura avaliar e muitas delas nós acabamos acatando ou não, dependendo da situação. Vereador, a Câmara de Vereadores aí pode ter a sua sede tomada a qualquer momento com a venda ali do Parque Jorge Lacerda, e a sede da Câmara é emprestado pelo Parque Jorge Lacerda. Uhum. Você é um dos vereadores que sente muito pelo tamanho, por ser pequena a Câmara de Vereadores, você tem que dividir o seu gabinete com um vereador de outro partido e de um partido que oficialmente é de situação. Sim. Como é que funciona essa divisão e o que você acha da construção ou da mudança da Câmara de Vereadores para uma sede maior, né, pelo menos? Realmente a nossa Câmara ela está ali, né, e acabou ficando ali desde 1992, quando ela foi transferida para ali. E agora, com o advento dessa situação da usina Jorge Lacerda, como você citou, acaba ficando assim uma situação incômoda que pode haver aí, ser despejado, vamos dizer assim, a Câmara de Vereadores. Na realidade, a nossa Câmara era uma casa, né, e ela foi sendo adaptada, aumentada e feito algumas reformas e manutenções ali para fazer uma adequação. Então hoje realmente é uma situação um pouco complicada, nesse sentido de você não ter o seu ambiente de trabalho, você tem que estar trabalhando junto com outros vereadores ali. Até o momento nós estamos conseguindo superar essa questão, estamos conseguindo fazer o nosso trabalho com qualidade, mesmo nessa situação. Mas uma das principais questões, eu creio que seja realmente o posicionamento da Câmara aqui na nossa cidade e também, né, a abertura dela ao cidadão. Nós agora, conforme as novas normas lá, já está sendo possível o cidadão assistir à sessão da Câmara lá presencialmente.
Mas nós sabemos que nós temos uma galeria pequena e nós precisamos ampliar isso. E também, quanto à questão do posicionamento, a Câmara deveria ser melhor posicionada para que pelo menos o cidadão soubesse onde é a Câmara de Vereadores de Tubarão. Muitos não sabem nem onde fica, não sabem nem onde é. E se ela é a casa do povo, ela precisa realmente de uma melhor localização. Eu creio assim que a participação também, agora com a abertura, né, nós estamos neste período aí de pandemia, mas além da participação nas sessões da Câmara de Vereadores, também a Câmara poderia ser usada, devido a toda a estrutura que ela tem, de som, de plenário, de imagem, todos os recursos que ela tem de transmissão, ela poderia ser usada para outras situações também na Prefeitura, poderia ser usada para audiências públicas, para outros momentos que são de importância para a cidade, associações, agremiações que queiram usar o plenário da Câmara, poderiam estar usando. Eu acho muito interessante, Alessandro, um local aqui para a Câmara de Vereadores que seria ali na Casa da Cidadania, por ser realmente o coração da cidade. Mas isso envolve outras questões, reformas, remanejo de outras secretarias, mas é uma sugestão que eu até tenho dado, mas não havendo possibilidade, nós vamos ter que realmente construir nesse terreno que é ali próximo à Arena Stener Sorato, conforme o presidente já tem dado algumas indicações. Que é um terreno da Câmara de Vereadores. É um terreno já da Câmara, já de propriedade da Câmara, né? Vereador, para a gente encerrar o MI7, estamos com o tempo estourado, tenho 3 rapidinhos aqui. Primeiro, você foi o primeiro a abrir espaço para os suplentes nesse revezamento. Sim. É o seu objetivo, abrir espaço para os próximos suplentes nos próximos anos? Sim, o nosso objetivo é fazer aquilo que nós combinamos previamente, que é dar oportunidade, né? Dar oportunidade para novas lideranças, dar oportunidade para aqueles que nos ajudaram ao PSC fazer um vereador aqui em Tubarão. Então, nós combinamos, então todo ano nós devemos fazer essa abertura, né, para os suplentes. Dessa vez o primeiro suplente não pôde assumir, assumiu o segundo. Então nós vamos avaliar para o próximo ano, mas com certeza nesses 4 anos, todo ano vai ser feito essa possibilidade, né, abrir essa possibilidade de alguém estar assumindo. São pessoas que nos ajudaram o partido a eleger essa cadeira, colocar essa cadeira, né? E são representantes lá da sua comunidade, têm as suas ideias, os seus projetos. É uma oportunidade também de eles estarem participando e estar havendo aí uma multiplicação das lideranças na nossa cidade. Como está o PSC hoje em Tubarão? O PSC hoje, nós temos aí, ainda temos mantido as nossas reuniões da executiva, estamos aí reformulando. Você sabe que depois da eleição sempre há algumas mudanças, mas o partido segue firme. Nós temos aí os nossos filiados, temos a nossa diretoria executiva, temos os planejamentos aí para os próximos anos e é um partido que tende a ocupar o seu espaço aí na política tubaronense. O ex-candidato a vice-prefeito Jó continua sendo uma das importantes lideranças do partido? Sim, continua sendo uma das lideranças aí na região. Ele participa no gabinete do nosso deputado estadual, deputado Jair Mioto, e tem feito alguns trabalhos aqui na região, visitado, entendido algumas demandas aí da nossa região, principalmente aqui na Amurel. E para fechar, em 2022, a gente vai ter Felipe Tesma candidato a deputado? É uma boa pergunta, Alessandro. Ainda não tenho essa resposta também. O partido já fez esse convite para nós, já estamos analisando. São vários os contextos aí que nós temos que analisar. Temos o contexto aí político, o contexto familiar, questão municipal. Temos que analisar várias áreas. Estamos analisando e há uma possibilidade sim, mas ainda não podemos confirmar. Nós vamos ter aí a votação também dessas reformas eleitorais que estão passando aí agora na Câmara e no Senado. Nós vamos aguardar, vamos analisar o cenário em conversa com o partido aí e com a nossa família, os nossos eleitores, nós vamos tomar essa decisão. Se for, é estadual ou federal? Se for, possivelmente seja estadual. Obrigado, vereador Felipe Tesma. Daqui a um tempo aí, portas abertas, na verdade sempre, mas daqui a um tempo a gente marca novamente para atualizar mais meses de sua gestão como vereador de Tubarão. Alessandro, agradeço pela oportunidade, estamos à disposição. Mais uma vez, parabéns pelo programa, que sempre está trazendo informações e dando oportunidade aí para as lideranças regionais.